Hoje eu quero falar sobre um tema lindo, gostoso, mas muitas vezes perigoso: o amor. Pastor, mas o amor pode ser perigoso? Pode. Porque depois da queda, tudo se tornou desestruturável, abalável, corruptível, corrompido, na verdade. E nós temos aqui um cenário onde o amor, que é o elo perfeito, que o Paulo vai falar, que é o vínculo perfeito, o elo perfeito, ele também caiu com a queda. Quando a gente fala da queda lá de Gênesis, quando a gente fala da queda do homem, de Adão, do pecado que entrou, às vezes a gente tem a impressão de que o pecado afetou só o ser humano, na forma do ser humano pecar. Agora o ser humano peca, porque agora a queda veio. Mas não foi só isso, não foi só o relacionamento com Deus que foi rompido, não foi só a nossa vida espiritual que entrou em decadência, a humanidade entrou em decadência. Todas as coisas, a terra, aconteceu o que com a terra? Ela começou a produzir o que? Abrolhos e espinhos, ou seja, a humanidade caiu junto, o mundo, o universo desestruturou-se junto com a queda. A nossa ecologia caiu também. Existe uma decadência que foi gradativa e até hoje a gente colhe essas consequências e vai continuar colhendo. O homem vivia tantos anos, depois foi vivendo mais, menos, depende da ciência, de algumas coisas, mas a queda sempre veio, sempre houve a ascensão da ciência, tentativa do homem de conseguir resultados, e depois havia a decadência do homem de novo. A gente vê na cultura dos maias, dos incas, dos astecas, alto nível de tecnologia para aquela época. Mas parece que o homem oscila, porque o homem não consegue ser Deus. E às vezes a gente esquece que junto com, não veio só o pecado, só a droga, sexo e o rock and roll, esse pecado feio que a gente fala muito, que a gente joga, A Bíblia às vezes traz até uma discriminação de pecado para a morte. São alguns pecados que são assim, não são mais pecados que os outros, mas são de consequências mais graves que afetam de forma especial algumas coisas. E uma das coisas que caiu no ser humano foi a forma de expressar-se. E uma das coisas que o ser humano mais expressa é o amor. É um elo que até quem não é crente sabe fazer. Não precisa necessariamente de ter um relacionamento com Deus para amar, porque amor faz parte de um atributo comunicado de Deus. O que são os atributos de Deus que a gente aprende lá no Carisma Start? Onisciência, onipresença, onipotência, ele pode tudo, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Deus, ele tem várias atribuições no caráter dele que formam ele, características de Deus. E nesse caso, nós temos aqui o amor, que também é um atributo de Deus. Entretanto, Deus comunicou ao ser humano, colocou também ali no DNA do ser humano esse amor, só que esse amor, assim como o ser humano, caiu. Então o amor pode sim ser perigoso. Em nome do amor, as pessoas cometem crime. Um amor que não é um amor de verdade. Por quê? Porque o amor também se corrompeu junto com a queda. Então nós precisamos aprender a amar na perspectiva de Deus. Aprender o que é amor segundo a Deus. Por mais que pareça uma coisa tão ridícula e óbvia, amor é só amar. Não, mas o que é amor para Deus, E como amar segundo a Deus? Então o amor, ele é o mais poderoso de todos os sentimentos humanos. E ele provém de Deus. Vamos abrir lá em 1 João 4, 7. 1 João. Hoje esse sermão é temático, então nós não vamos ficar, geralmente eu fico só num texto, Eu gosto de fazer uma exposição, mas hoje nós vamos fazer esse sermão com tema, então nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. 1 João 4, 7. 1 João lá no finalzinho, quase no Apocalipse. 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui
é que o amor, ele é um vínculo, por mais que humano também, mas o amor não só é uma atribuição de Deus. Deus não só tem esse sentimento e ama, como Deus é amor. Na aula de teologia sistemática, quando a gente fala do ser de Deus, a gente aprende que o ser de Deus, o amor, é uma característica intrínseca do ser de Deus. Deus não só ama, Deus é amor. É por isso que Deus nunca odeia. É por isso que Deus, mesmo quando está irado, a ira dele é em amor. Mesmo quando ele exerce juízo, justiça, é em amor. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Pastor, mas Deus é limitado? Não, Deus não é limitado. Mas por que ele não pode negar-se a si mesmo? Então você está dizendo que Deus não pode fazer alguma coisa? Deus pode deixar de fazer alguma coisa? Não é que Deus é limitado, é porque Deus não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é. Pensa, eu sou branco, né? Não é meio branco, mas mais ou menos branco. Aqui no Brasil a gente não sabe nem o que a gente é, mas enfim, eu sou branco. Eu não posso escolher não ser branco. Eu não posso, porque eu sou. Está dentro, é a minha característica genética. Eu posso não gostar, achar bom, achar ruim, achar melhor, pior, mas eu sou. Deus é amor, então não tem como ele deixar. Por isso que quando a gente fala que Deus, a Bíblia fala que Deus não pode negar-se a si mesmo, quer dizer que Deus não pode fazer nada que na sua essência ele seja. Ele pode deixar de fazer nada que na essência ele seja. Então Deus é amor, ok? Primeiro ponto, Deus sendo amor, Ele é o próprio amor nele, assim como Jesus é a própria verdade, é o próprio verbo que se fez carne, Ele é a palavra encarnada. A gente está falando aí de essência, a gente está falando não de uma característica secundária, de alguém que exerce algo. Eu tenho o poder de amar, de ser amado, mas eu não tenho como ser o amor. Deus não, Ele é a própria personificação do amor. Mas a gente tem as nossas limitações, junto com a queda, né? De compreender, inclusive, esse ser de Deus, inclusive compreender o amor de Deus. Efésios 3,18. A gente tem essa dificuldade de entender qual que é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor de Deus. Efésios 3,18. Quem tiver sem Bíblia pode olhar no telão que também está escrito. Vamos ler desde o 17? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos. Quem são os santos aqui? Né? Aqueles que foram separados por Deus. Quem foi separado por Deus? Aqueles que amaram, né? A gente amava eu. Nós que recebemos o Senhor. Então, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, é um dom de Deus que a gente recebeu. Quando a gente recebe Jesus, nós tivemos o poder de ser feitos filhos de Deus. E aí a gente é separado. A palavra santo é o quê? Uma fatia separada, a mais, a parte. Deus nos separa. Então a gente é ruim, não presta, mas Ele faz isso por misericórdia e amor. Tem hora que a gente percebe que a gente não presta, a gente fica em crise quando a gente faz uma coisa errada. Quem já teve assim uma decepção consigo mesmo? Fez uma coisa que, nossa, eu tive coragem de fazer isso, como eu fui capaz? Aí a gente às vezes sente culpa, né? Mas na verdade, às vezes eu falo com as pessoas assim: não, isso aí foi só que você percebeu que você é ruim, mas que você é ruim é desde sempre. A queda do homem fez a gente ser ruim. E Deus, Ele nos santificou e nos separou justamente para a gente ser considerado santo por Ele. Porque aos olhos de nós mesmos e dele, ninguém, se for vasculhado, vai ser justo. Então, que nós possamos, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós precisamos de entender esse amor, compreender. Mas é compreensível? Até onde é compreensível? Até onde eu e você conseguimos conhecer a vontade de Deus de verdade? Aí eu te digo, até onde Deus se revela. Como que Deus se revela? Pela palavra. Ah, pastor, mas
Deus falou comigo uma coisa, tá, mas é coerente com a palavra? Não achei na palavra, então fica guardado para você, que é perigoso, isso é uma heresia. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não fala com a gente? Sim, mas ele testifica tudo aquilo que já foi ensinado. Ah, então, e aquele texto? Buscar-me-eis, e ele fala que revelarei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. Gente, aquele texto foi escrito para aquele povo ali, tem um contexto do texto. Deus está fazendo uma promessa para aquele povo que vai buscar e que ele vai revelar coisas grandes e ocultas. E depois ele revelou, através de Jesus, através dos apóstolos e na Bíblia toda. Então nós temos uma revelação de Deus, de coisas grandes que eram ocultas lá em Isaías ou Jeremias, gente? Jeremias 33:3. Ah, tá vendo que chique? Jeremias 33:3. Obrigado, Igor. Então, em Jeremias, essa promessa foi dada ao profeta Jeremias porque de fato era tudo oculto para ele. Ele não sabia de nada. Gente, a gente tem a Bíblia, esse povo não tinha não. A gente esquece disso, que a gente lê, tem hora que a gente acha até eles meio burro, né? Quando você olha os apóstolos, umas perguntas bobas que eles fazem, você fala, meu Deus, esse povo era bobo? Não é, porque tudo era novo para eles, eles não tinham noção. Nós temos a história toda, começo, meio e fim, de tudo que foi revelado. Até do porvir, a gente já tem revelado, até do futuro. Eles não tinham. Então, por isso que Deus fala que anunciará coisas grandes e ocultas que eles ainda não sabem. Então, é complicado interpretar esse texto como eu vou buscar Deus e Deus vai ficar me revelando coisas do além que Ele não contou para mais ninguém. Isso é muito perigoso, tá? Deus pode revelar coisas para você da sua própria vida, do seu coração, mas te contar quando Ele vai voltar. Aí nascem essas heresias, essas seitas que revelam que Jesus vai voltar a tal tempo, Jesus vai voltar a tal tempo. Aí acontece que dá a data, não volta, joga de novo, dá a data, não volta. Todas as seitas quase já fizeram isso. A gente vai ver aí isso a revelação de Jesus voltar. Eu não vou citar as seitas não, porque vai deleir, mas enfim, quase todas essas famosas que a gente sabe que batem na casa da gente, todas. Vamos lá. Então, como que a gente pode conhecer essa largura, essa profundidade, essa altura, esse amor infinito, imensurável, como nós cantamos aqui, esse amor de Deus? Quando Deus se revela e pelo que Ele se revela. E onde que Deus se revela? Na palavra. Então aqui a gente vai conhecer esse amor um pouco mais. Amém? Então, nós temos o primeiro ponto aqui. Nós temos um exemplo de cima do próprio Deus sobre o amor. Para chegar perto desse conhecimento, dessa auto-revelação de Deus, a gente tem a própria Bíblia, porque ela se explica, não é assim? Abre em João, Evangelho de João, capítulo 3. Verso 16. Eu não precisa nem abrir, né, gente? Acho que todo mundo decorou esse versículo alguma vez na Bíblia. Eu sou ruim de memória para decorar as coisas, mas isso aqui a gente não esquece nunca, né? Vamos ler juntos ali, naquela mesma versão? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Você tem que mesmo lendo, a gente cita a outra versão, porque está tão decorado, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho para que todo mundo que crê nele não pereça, ou seja, não morra, não sofra, não padeça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos o exemplo de cima, de que Deus amou. Ele foi o primeiro que deu iniciativa. Ele foi o primeiro missionário, né? Abre em Jeremias 31:3. Depois de Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias. Jeremias 31, verso 3. Quando Israel buscava descanso, o Senhor apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Amor leal, ou seja, amor fiel, amor que tem compromisso, uma aliança. Então Deus amou, né, Israel, que simboliza
o povo escolhido, a nação de Deus. Depois, no Novo Testamento, não é mais Israel apenas, mas todo aquele que nele crê, nós somos o Israel de Deus hoje. Abre em Romanos 5, verso 7. Romanos 5, 7. Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos. Romanos 5, verso 7. Deus, ele não só amou o mundo, mas ele declarou esse amor, né, a Jerusalém e a nós, Jerusalém dele agora, o povo dele separado, santo. Mas Deus não só amou e ama e declarou o amor, como Ele prova esse amor, não só de palavras, de boca, mas Ele prova o amor dele. Como que Ele prova esse amor? Vamos ler verso 7 do capítulo 5 de Romanos. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, alguém dá a vida pelo outro pode ser quando você ama muito. Então eu daria a vida por um irmão, eu daria a vida por um amigo. Alguém muito altruísta daria a vida por alguém que gosta. Mas dar a vida por alguém que não gosta de você, alguém que é deliberadamente, declaradamente seu inimigo, que te desonra, que nem sabe que você existe muitas vezes, ou que sabe que te desrespeita de propósito. Tem que ser muito amor, né, gente? Então Deus amou o mundo, Deus fez essa declaração de amor, Deus prova o seu amor a nós. E Ele nos ama antes de nós amarmos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,8, como a gente leu, né? 4,7, 4,8, Ele é amor. Então Deus não só amou, ama, prova esse amor, como Ele é o próprio amor. E é essa que é a nossa esperança, a nossa segurança, de nós nos relacionarmos. Gente, vocês têm noção disso? A gente se relaciona com alguém. Eu não sei se você já se sentiu seguro com o amor de alguém. Eu acho que a gente que é filho, geralmente, né, exceto quando os pais têm algum problema, algum desvio de conduta ali, que é uma coisa mais rara, mas no geral, pelo menos um dos pais, a gente se sente amado. Ou alguém da família que faz papel de pai, a gente se sente amado incondicionalmente, seguro com esse amor. Eu acredito que você já teve pelo menos alguém na sua vida que você já sentiu um amor seguro, que é aquele amor que você não precisa ter medo de perder, porque é um amor que é garantido. Agora você imagina uma pessoa instável, passar essa sensação para a gente às vezes. Agora imagina uma pessoa totalmente estável, que é o próprio Deus, que não há sombra de variação, não há dúvida nele, seu caráter não é mutável, seu caráter não é alternável. Ele é totalmente outro, ele não é ser humano. Um amor garantido, um amor seguro, um amor maduro. Um amor de alguém que é totalmente estável. Tem como a gente não se sentir seguro? Se algum de nós está aqui, de repente, ou assistindo de casa, e não se sente seguro com esse amor de Deus, renove a sua mente com essa palavra. Deus, Ele não é ser humano. Ele não muda, Ele não oscila. E se você sente alguma segurança de algum amor humano, ou não sente, independente disso, nesse amor nós podemos confiar. Porque não só Ele te ama, provou, como Ele é o próprio amor. Então nem se Ele quiser, Ele pode deixar de te amar. Ainda que Ele exerça juízo sobre alguma pessoa que escolhe não ser salvo. Porque quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a palavra do Evangelho de João Batista, que vai pregar ali. Arrependei-vos. Mesmo aquele que escolher não se arrepender, que escolher por livre e espontânea vontade
viver a própria vida e ser condenado. Ele foi condenado por causa de que ele escolheu em amor. Deus nunca foi em ódio. Amém? Vou pedir para os irmãos que estão mexendo no celular para não mexer, ficar atento no culto. Então, primeiro nós falamos do exemplo de cima. Deus é o próprio exemplo de amor, mas agora a gente tem um outro fator que traz mais segurança ainda para nós, é que o amor dele nos traz um lugar de privilégio, um lugar de descanso, um lugar de conforto. Vamos ler aqui a opinião de Jesus aqui. Abra a sua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22, verso 34 até o 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lei aqui é a Torá, os 5 primeiros livros, Pentateuco. A gente vai ter aí a lei e os profetas e a Torá, que é o Pentateuco mais os profetas, que são os livros proféticos, que tem ali os nomes daqueles homenzinhos lá que são os profetas. Então, o resumo de toda a lei e de todos os profetas, ou seja, do Pentateuco, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e de todos os profetas, todos esses resumem 2 mandamentos: ame a Deus acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, e depois ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a opinião de Jesus. Depois, e só para vocês entenderem aqui, tem um dado aqui bem interessante. Os fariseus, que eram essa galera religiosa que Jesus tanto tinha birra, que Jesus assim queria exortá-los de todo jeito, porque era uma galera obstinada, teimosa, dona da razão, da verdade, orgulhosa, que fazia para se salvar pelas seus próprios méritos. Essa galera, os fariseus, só para você ter uma ideia, gente, olha que coisa drástica. Eles compeliram 1.226 regras de comportamento. Dessas, 613 eram preceitos, 365 eram proibições. Preceitos eram para serem observados, como cerimoniais. Proibições eram 365 e mandamentos eram 248. Sangue de Jesus tem poder. 10 mandamentos eu já esqueço eles de cor. Imagina 248. Aí você não tem vida não. Você tem que lembrar. A única coisa que você pode ler é os mandamentos, para você não esquecer. Tanto preceito, tanto mandamento. 1226. Eu ia só ler isso o dia inteiro, para não poder não errar, porque respirar devia ser errado. E aí, quando um desses mestres da lei, porque Jesus também era rabi, era mestre, um desses mestres da lei pergunta para Jesus, querendo prová-lo: mestre, desse universo de regras do judaísmo, de Deus, do Deus, que até então não existia cristianismo, a gente tem que entender isso, que a gente é cristão, a gente esquece que não existia cristianismo, isso foi criação do primeiro século. Jesus inaugurou a vida com Deus. A religião, o cristianismo, foi dado um nome depois como um apelido, mas assim, Jesus estipulou a vida com Deus, como que seria a nossa vida, a nossa regra de vida e conduta, e deixou os apóstolos direcionar como a organização seria feita disso depois. O ministério de Jesus era rápido, era salvação.
Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E Jesus responde para esse mestre da lei, o cabeção, o mais inteligente, o erudito da galera: olha, o maior mandamento é esse: amarás a Deus toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E antes que ele perguntasse em qualquer outra sequência de mandamentos qual seria a ordem, Jesus já se antecipa e fala: e o segundo é o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. E assim você resume todos esses 1226 mandamentos que você está falando aí. Fechou. Porque esses mandamentos dos judeus, gente, eles não são mentirosos, não. Essas ordenanças deles são todas da Bíblia mesmo. Eles pegam da lei de Moisés e tudo mais. Está tudo ali. Só que Jesus resumiu para eles que não é para ficar preocupado com dar dízimo e oferta da lã da ovelha, do coentro, da plantação ali do ramo de hortelã. Jesus está falando: o seu coração é mais importante do que ser minucioso nas regrinhas. Isso não é aquele centavo que você arredondou no seu dízimo que vai te atrapalhar sua vida para o inferno. Sabe, essas coisinhas assim que o foco deles era na tradição. O foco era cumprir a regra para dizer que eu estou bem na vida. Era orar na praça pública e falar: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses publicanos e pecadores. E Jesus fala que o publicano e pecador vai de mim, Senhor. Sou nem digno de conversar com o Senhor. Esse que era aceito por Deus. Então Deus nos dá o privilégio de viver numa nova aliança, onde o reino dele, ele nos ensina duas coisas: amar ele com todo o nosso coração e amar o nosso próximo. Para encerrar o assunto, Jesus explicou todas as 1000 e tantas regrinhas que vocês falaram. Se resume nesses 2 mandamentos. Aí nós temos agora, além da opinião de Jesus, a opinião do apóstolo Paulo, que tem peso tão grande quanto a opinião de Jesus em termos de revelação bíblica, porque Deus, o Espírito Santo, todo o compêndio aqui de textos bíblicos foram revelados por ele, foram inspirados por ele, justamente para a gente ter como regra de fé e conduta. Algumas igrejas e religiões vão dizer que o conselho de Paulo, de Pedro, as cartas paulinas, petrinas, joaninas não tem a mesma autoridade que o Evangelho de Jesus. Mas isso é mentira. Toda a Bíblia é inspirada, toda a Escritura é apta para ensino, para correção, para exortação, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado, perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, para tudo que Deus mandou. A própria Bíblia nos habilita para fazer a vontade dele, para a gente dar conta. Amém, gente? Amém. Todo mundo aí comigo? Sim. Aqui fica aconchegante, né? A gente vai ser olhando para a cadeira de uns que está assim, dormindo, mas fica aí, está acabando. O amor não deixa você dormir, nessa noite. Eu vou te amar, não deixando você dormir, para você prestar atenção na palavra. Então, na opinião de Paulo, Paulo escreveu o icônico, o tremendo, o fantástico, o maravilhoso texto de 1 Coríntios, quanto? 13, gente, que fala do amor, Vamos ler ele. Eu sei que a maioria já conhece de cor, mas esse texto é tão bonito que não enjoa. E esse texto, assim, eu já preguei até um sermão só sobre ele, porque é um texto que eu acho que quase todos os casamentos eu pegava esse texto também, porque é um texto que explica exatamente o que Deus, qual é a perspectiva de Deus. Lembra que a gente está falando? Lá no começo da pregação, na introdução, eu falei que a gente não conhece a Deus totalmente e nem com toda, a Bíblia fala que nem com toda eternidade nós vamos conhecer, findar o conhecimento de quem Ele é. Mas aquilo que Ele se revelou a gente pode saber, e está na palavra. E aqui é uma revelação de como o amor de Deus qual que é a perspectiva dele sobre o amor. Um caminho mais excelente que Paulo vai falar, Passo agora a mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda mais excelente do que o quê? Eu não vou ler todos os textos não, mas nós temos vários outros textos que Paulo vai enaltecer, vai colocar lá em cima a questão da fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor, da esperança, que é a âncora da alma, em Hebreus 6 ele vai falar de virtudes, da fé, da esperança, de várias outras virtudes. Mas agora ele explica um caminho mais excelente ainda, ou seja, os outros eram excelentes, mas esse é mais. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ou seja, vai ser igual aqui, ó, a bateria. Você bate no prato ali, só faz barulho. Ainda que eu tenha um dom de profecia, e aqui lembrando, fazendo uma aspas aqui, que Paulo mesmo fala para a gente buscar os melhores dons. Qual dom que Paulo falou? A gente busca esse, que esse é o melhor. Qual? De profecia. E ele está comparando que ainda que você tivesse esse dom que é top, que é o melhor, que você tem que buscar, ainda se tivesse ele, e se soubesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e além disso tudo, que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, nenhum altruísmo, dar a vida pelo outro, se não for em amor, nada valerá. Verso 4: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Verso 6: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí, quem é amor, gente? Então Deus não se alegra com a injustiça. Deus não guarda rancor. E aí tem gente que ainda tem medo de Deus, como se Deus fosse um vilão, ao invés de ter temor, porque Deus pode, pela justiça dele, temor e não fazer nada de errado. Mas tem gente que pensa que Deus é um carrasco, com um raio na mão para tirar, tipo um Deus grego de filme. Mas o nosso Deus, quando a gente fala que o amor é isso, nós estamos falando que Deus é amor. Então Deus, o amor, é Deus, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele não inveja, Ele não vangloria, Ele não se orgulha, Ele não maltrata, Ele não procura seus próprios interesses. Onde que já se viu, gente, em todos os tempos, um Deus que trabalha para os seus? A única deidade, a única entidade espiritual de qualquer religião que trabalha para as pessoas é Deus, porque o resto você paga Ele para trabalhar para você. Você compra Ele, você troca com Ele. Deus é o único que trabalha para os seus. Ainda quando a gente é inimigo dele, Ele veio ao nosso encontro. Ainda quando a gente nem sabia quem Ele era, Ele morreu por nós. Ainda quando Ele já sabia na eternidade que tudo que aconteceria, Ele já imolou o cordeiro, Ele sacrificou o filho, já entregou e se entregou antes da fundação do mundo, porque na sua onisciência Ele já sabia que isso ia acontecer. A providência dele, não busca seus próprios interesses, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias perecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. E aí, enfim, não vamos seguir com esse texto, porque o foco é o amor. Essa é a opinião de Paulo. Então nós temos aqui duas opiniões fortes, de Jesus e de Paulo. Nós falamos aqui que o exemplo vem de Deus. Nós temos um lugar, ocupamos um lugar privilegiado por termos esse amor de Deus seguro para nós. E por último, o que eu quero falar com vocês é que nós temos um mandamento do amor. Ou seja, amor não é opcional, amor é intencional, é proposital. Se você não ama, você está em desobediência. Na verdade, a Bíblia fala que se a gente não ama, a gente nem conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não tem como sair de mim, de você, qualquer coisa diferente de amor. Não tem como. Porque se a gente se relaciona com Deus, se nós somos imagem e semelhança dEle, se nós somos filhos dEle, se nós lemos, comemos e alimentamos e oramos e buscamos ser como Ele é, se a gente não amar, algo de errado não está certo, como diz o Filipe Peroni, algo de errado não está certo. Então, o amor é muito mais do que o sentimento espontâneo, é uma obrigação, é um mandamento, é uma ordenança. Não se precisa esperar ter vontade de amar. E aqui, eu não vou entrar nesse mérito, porque é bem grande, dar uma explicação só disso, mas você pode pesquisar sobre o famoso amor, que tem ali o ágape, o eros, o filéu, o storge,
Tem vários tipos de amor diferentes. Na palavra grega, o sentimento amor é representado por categorias. No português, tudo é amor. Eu posso amar uma coisa como uma pessoa, como amar uma comida. Então, aqui, até a palavra adorar já tem outro contexto. Eu posso falar assim: nossa, eu adoro chocolate. É claro que eu não fico lá ajoelhado, prostrando, prestando culto do chocolate. É uma figura de linguagem, que adora, que gosta demais. Então, seria dizer eu gosto muito, assim como dizer eu amo, né? Então, nem sempre o que eu falo que eu amo de verdade. Às vezes eu falo: nossa, eu amo pimenta, eu amo chocolate. Não, você não ama, você gosta demais. O amor não é isso, né? O amor é aquilo ali. Você tem inveja, você não tem inveja da pimenta, você não tem rancor da pimenta, você suporta a pimenta. Isso não se aplica a uma coisa. Apesar que tem pessoas que conseguem amar as coisas também, né? Mais do que as pessoas também. Mas isso é um desvio, né? Que a queda trouxe. Por isso que o amor é perigoso. O amor ele pode ser redirecionado por Deus, porque o amor ele pode ter uma direção e um alvo de algo que não é certo. A gente pode amar na tentativa de amar a Deus, amar o que Deus pode nos dar. É muito comum eu ver pessoas que querem mudar a vida, o estilo de vida, mas que não estão com a motivação em agradar a Deus, mas estão com a motivação em se agradar. São os famosos evangélicos da autoajuda, que vem e que vê Deus e vê a Bíblia como autoajuda. Aí a pessoa sabe que as consequências do pecado é ruim, ela não quer as consequências do pecado, porque ela entende que não é bom para ela tem essa revelação. E aí o que ela faz? Ela quer ser liberta do pecado, de qualquer coisa, porque ela quer o benefício daquilo. E a motivação certa é o quê? Eu não quero só o benefício das mãos de Deus. Eu quero tocar o coração de Deus. Eu quero amá-lo. Eu quero ter esse vínculo com Ele, esse elo perfeito. Então, muitas pessoas podem direcionar, assim como a fé. Tem gente que fala que tem fé em Deus, mas na verdade a pessoa tem fé no que ela vai ganhar de Deus. Então, ela direciona a fé dela com pensamento positivo. E pensa que é fé. Assim também pode acontecer com o amor. Pode acontecer também com o amor, de nós direcionarmos nosso amor para as coisas e não para as pessoas. Ou o nosso amor pode ser direcionado para aquilo que eu vou ganhar da pessoa. Então o Serginho está noivo da Tatá, ele pode virar e falar assim: eu amo a Tatá porque a Tatá é legal. Eu amo a Tatá porque a Tatá me faz bem. Então ele não ama a Tatá, ele ama o que a Tatá faz por ele. Amar a Tatá é amar a Tatá toda, até as partes chatas da Tatá, até quando ela é ordinária, até quando ela é difícil, até quando ela é ruim, porque ela é um ser humano, vai ter essas coisas ruins. Não parece que ela tem carinho de vazio, né, Tatá? Mas lá dentro tem um ser humano, né, Tatá? Em coisas boas, coisas ruins, assim também é o Serginho. Então amor é amar tudo, é amar a pessoa. Eu amo quem essa pessoa é. Por isso que o amor muitas vezes é uma decisão e não necessariamente um sentimento. Porque às vezes gostar de algo que é benéfico para a gente confunde com amor. Eu amo isso, não, eu amo o seu sorriso. Não, você gosta do sorriso. Você tem que amar a pessoa. O sorriso dela é você abrir os dentes. Você vai amar mais não? Eu amo o seu sorriso. Não existe isso não, gente. Eu gosto muito do seu sorriso, eu admiro, eu acho lindo. Eu sinto sentimentos emocionantes pelo seu sorriso. Mas eu amo você. Porque o seu sorriso, quando acabar os dentes, um dia vai acabar, nada é eterno. Não é? É engraçado, mas é verdade, né? Esse exemplo pouco que vem na minha cabeça. Ai, gente, até eu assusto das bobeiras. Bobeira bem espontânea, né? Mas o fato é isso, que o amor ele tem que ser redirecionado da forma certa, porque a gente pensa que não, o importante é amar. Mas, gente, o que o mundo fala que é amor, não é amor. O que o mundo fala, toda forma de amar. O que é importante é amar. Não, amar não é tolerar. Amar não é aceitar do jeito que é e ser conivente. Amar envolve respeito, envolve aceitação, sim. Mas amar não envolve concordância. Eu posso te amar e te corrigir. Eu posso te amar e não concordar com o que você faz e me posicionar em confronto com a sua verdade e inclusive combater o que você fala, me posicionar de forma parecendo que eu sou seu rival, mas eu te amar. Eu posso. Porque o amor não tem nada a ver com isso, mas a gente não consegue não misturar. A gente pensa assim: nossa, essa pessoa não me ama. Por quê? Porque não fez o que eu queria. A gente é um bebezinho fazendo pirraça. Não me ama porque não fez o que eu queria. Isso não é amor. Não, isso não é amor mesmo, não. Então, cuidado com a forma de amar, né? A gente vai assim: o importante é amar. Não, o importante é amar. Não, o importante é amar da forma certa. Porque o mundo também ama, mas muitas vezes ama com os preceitos errados. Então, nós temos esse mandamento de amar. E amar nem sempre vai ser um sentimento.
Deveria ser, mas por causa da queda, muitas vezes nós vamos escolher amar, porque nem sempre eu vou conseguir ter sentimento de amor. E tem gente que pensa assim, que para amar eu preciso sentir muito. Tem gente que a gente não consegue amar não, tem gente que é chato demais. E se você fala assim, nossa, eu tenho essa vontade de torcer o pescoço. Mas não quer dizer que você não ama, você pode agir com amor. E o que seria agir com amor? É eu fazer pela pastora Marla o mesmo que eu faço pela Virgínia. É fazer igualzinho pela Brenda, que é minha irmã, que eu amo, que é irmã de sangue. É se a Marla me pedir um socorro, eu dar da mesma forma que eu daria para a Brenda, que eu sentimentalmente amo. Que eu tenho um ímpeto emocional de amar, um combustível natural. Para quem eu não tiver esse combustível, eu também tenho que fazer esse igual. Esse seria uma forma de amar propositalmente, intencionalmente. Porque nem sempre a gente pode exigir de nós esse amor sentimental. Porque às vezes não dá, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes não vem como um sentimento natural. E a gente pode exercitar o amor, a compaixão, a aceitação, a graça, isso tudo completa esse amor, né? Então, como que a gente deve amar? O mandamento do amor. O primeiro mandamento do amor é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ou seja, com você todo, inteiro, tudo que você é, você vai amar o Senhor, com tudo, com a força, com a inteligência, com estudo, com sabedoria, com tudo que você tiver, com todo o seu ser, com suas emoções, sejam elas curadas ou não, com a sua força, seja ela pouca ou muita, com a sua inteligência, seja ela muita ou pouca também. Nós vamos amar o Senhor com tudo que eu tiver. Segundo, amar o próximo com a mesma intensidade e sinceridade com que se ama a Deus. Amar o próximo como a ti mesmo, como você se ama. E aqui não é como você se ama no sentido de, mas se eu me amo pouco, então vou amar o outro pouco. Não. No sentido de como você gostaria de ser amado, como você gostaria de ser tratado. Ninguém se bate, você não vai bater no outro. A não ser que você tenha um problema, que seja normal, você vai se bater. Mas normalmente as pessoas, o padrão é que não se batam, que não se firam, que não se maltratem, que façam de tudo para cuidar de si, é o instinto protetor que nós temos, né? Mas até para a gente se amar, claro que a gente passou por esse amor de Deus primeiro, e é na perspectiva de Deus, quando a gente fala, não, eu me amo, mas não se ama. Tem gente que pensa que se ama, quando na verdade se mima, se venera, se idolatra. Coloca-se num pedestal e faz tudo que a própria vontade bate na cabeça e pensa, isso é amor. Eu me amo, eu cuido de mim, você vê. Mas às vezes cuidado não é amor, é vaidade, é pecado. Então tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de amor, nós estamos falando tudo de uma perspectiva de Deus. O que é amor? Terceiro, esse amor é um amor sacrificial. E aí a gente tem vários exemplos. Quem é casado, tem seus cônjuges, sabe que tem filhos também, parentes no geral, a gente geralmente tem esse amor sacrificial. Mas esse amor sacrificial, que Deus deu pela igreja, é esse amor que perde a razão, esse amor que perde o direito. Não é um amor que mima, não é um amor que por causa do amor age de forma omissa, sem correção. É um amor que ele não olha o seu próprio benefício. E não olhar o meu benefício, não. Às vezes eu tenho que me posicionar de forma brava, sem olhar o meu benefício. Porque para mim, a natureza do Breno, seria muito mais fácil deixar para lá, porque eu detesto chamar a atenção dos outros. Mas eu detesto, com vergonha. Mas às vezes eu prefiro chamar, porque se eu for olhar, esse seria a forma de amar certa para mim. Porque o meu natural seria me omitir e deixar para lá. Só que deixar para lá, às vezes, vai me agradar, mas não vai agradar a Deus. Então, como que eu vou amar? Eu vou amar fazendo o que eu preciso fazer. Esse seria um amor sacrificial, negar-se a si mesmo. Eu não ganho em primeiro lugar, eu dou em primeiro lugar. Quem busca ganhar em primeiro lugar, não ama. Não busca seus próprios interesses, é o amor de Deus. Então o amor é para nós amarmos o irmão em Cristo com dedicação e intensidade. O novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos amei uns aos outros. Então a Bíblia, ela testifica ela mesma. Jesus de novo, ele fala em João 13:34, Paulo vai falar isso em Romanos 12:10, Pedro vai falar em 1 Pedro 22, João em 1 João 3:18, batendo nessa mesma tecla de que o amor ele tem que ser entregue ali para o nosso próximo como
Jesus nos amou, nós também amemos uns aos outros. Amém? Então é preciso amar os nossos inimigos. Pastor, mas eu posso ter inimigo? Claro que pode. A gente não pode ter adversário, como diz o pastor Márcio, porque o nosso adversário é Satanás. Mas o nosso inimigo é qualquer pessoa que não é nosso amigo, que não queira ser amigo, que é contrário ao amigo, né? Tem gente que não é nada, tem gente que é inimigo. Eu tenho inimigo? Tem as pessoas que me percebem e falam mal de mim, isso aí não é amigo, é inimigo. Então eu tenho, não é que eu causei, não é eu que quero ser inimigo da pessoa, mas ela é minha inimiga, não é? Você tem gente que te detesta, tudo que você posta lá na internet, a pessoa fala mal e te xinga, é seu inimigo, não é seu amigo. Fala por trás, te maltrata, seu inimigo. Mas o que tem que fazer com o inimigo? Amar. Se a gente não tivesse inimigo, Jesus não mandava nem essa cláusula, né, de amar o inimigo, porque justamente a gente vai ter pessoas que vão passar por inimigas pelo período da nossa vida, e a gente tem que amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Amar é como? É ter sentimento pela pessoa? Não, porque às vezes não tem, gente, às vezes não tem. Eu às vezes tenho vontade de torcer o pescoço da pessoa que é inimiga. Eu tenho vontade assim, sei lá, eu falo, gente, se eu não fosse crente, eu já baquinei tanto mal, às vezes, tem pessoa que já mandou, eu penso, gente, nossa, se eu não fosse crente, eu acho que eu mandava matar. Não, será que eu ia ser preso? Eu já penso até uma atrocidade dessa, eu não vontade de, sei lá, empurrar da ponte essa língua do diabo, vou botar fogo, vou jogar fogo na casa dessa pessoa. Gente, é terrível quando a gente é machucado. A gente cobrar da gente um sentimento de amor, não dá. A gente tem ódio, a gente tem rancor, tem raiva. Isso pode acontecer com o crente? Pode, mas vai passar, porque a gente vai orar. E aí a hora que você ora e fala, Senhor, castiga essa pessoa, e você fala, não, Senhor, não é assim. Ou Senhor, perdoa. Assim como o Senhor me ama, o Senhor ama também minha irmã e meu irmão. O Senhor perdoou a mim quantas vezes, também vai perdoar ele. O Senhor tratou comigo, também vai tratar com ele. A gente ora pelos nossos inimigos, principalmente quando é da família de Deus. A gente entende que é irmão, que está errado, precisa apanhar, precisa, mas quem bate é o pai, não é eu não sou pai, sou irmão. Deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar, e aí a gente perdoa, a gente ama. Como que é o amor nesse caso? Às vezes não vai ser de sentimento, mas vai ser de aceitar, de escolher perdoar, escolher dar o outro lado da cara. Porque esse negócio de perdoar também, eu perdoo, mas eu não relaciono nunca mais. Isso não é perdão, o perdão é, se a pessoa vier aqui de novo e querer estar com você de novo, você fala, pode vir, fique à vontade. Por mais que você vai se precaver agora, você vai evitar compartilhar, você vai evitar, às vezes, algumas coisas, porque se a pessoa, por exemplo, não guardou um segredo, você vai evitar contar segredos para a pessoa, para proteger ela, porque ela não tem condição de guardar um segredo. Mas você vai amá-la, aceitando ela e dando o outro lado da face. Ou seja, se você quiser estar aqui comigo, novamente, eu vou te aceitar, eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou desconsiderar tudo que aconteceu. Eu não vou imputar, colocar culpa sobre o que passou. Isso aqui é perdão. Esse negócio de perdoa, mas nunca mais converso, não é perdão não. Isso é tipo, abafa o caso. Abafa o caso não é perdão. Abafa o caso é abafa o caso. É tipo, vamos afastar. Claro que, abrindo aspas, que o assunto não é perdão, mas existem momentos onde a gente não dá conta. Então a gente se afasta para se curar, para depois a gente conseguir perdoar. Mas é um exercício, você pode fazer isso até sem sentir nada. Eu já prefiro fazer o mais rápido possível, porque como eu brinco aqui, eu prefiro enfiar a faca de uma vez do que ficar enfiando, puxando, que dói mais. Então, como eu já sei que eu sou de alta periculosidade, eu não dou confiança muito e já vou logo arrependendo, pedindo perdão, porque, como diz o Senhor, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? Então, não dorme com raiva não, resolve antes. Não quer dizer literalmente que vai te deixar o sol se pôr e correr antes de ficar à noite, não. Quer dizer, apressa. Quanto mais rápido você resolver, melhor. Então, o amor, ele é um comportamento. A gente age em função do amor, seja ele qual for. A gente pode permitir ou proibir, aceitar ou rejeitar o amor. E muitas pessoas rejeitam o próprio amor de Deus. Mas se o amor não for tratado da forma certa, se o amor não for coerente, se o amor não for aceito por Deus, como Deus ama, a gente pode cometer erros de excesso e erros de falha. A própria falta de amor é um pecado. E às vezes é um pecado que não é comentado, não é falado. A gente não fala muito em falta de amor. A gente não pensa muito nisso, né? A gente só pensa, pecado é aquelas coisas cabeludas. Mas e quando a gente não está nem aí para o outro?
que é o famoso desprezo. Tem até uma frase de um filósofo, eu não lembro de quem, mas ele fala que o ao contrário de amor não é ódio, o ao contrário de amor é indiferença. Porque indiferença também é falta de amor. Quando você não está nem aí para um mendigo que está ali tremendo de frio, você viu. Não estou falando de pessoas que você não está vendo, mas aquela pessoa que você está vendo ali, que é o seu próximo. Porque quem é próximo? Próximo é quem está próximo. Todo mundo que estiver ao meu redor é próximo. Qualquer pessoa, né? Quem é meu próximo? Meu próximo é meu próximo. Todo mundo que eu toquei durante o dia, que eu passei, que eu vi, que eu vivi, você é meu próximo. Você é meu próximo. Então, se eu vejo uma necessidade e eu ignoro essa necessidade, é falta de amor, é omissão. Isso também é pecado, né? E tem outros erros, né? Você vai ver Salomão, ele amou tanto o Senhor que ele construiu ali, com base na aliança que seu pai Davi tinha com Deus, ele construiu o quê? O templo, o famoso templo de Salomão. Mas esse mesmo Salomão que amava a Deus demais, foi o Salomão que depois, o que ele fez? Amou as mulheres demais a ponto de construir deuses para as mulheres. E foi contra o Deus que ele amava. Então o amor ele tem que ser dosado e canalizado para o caminho certo. Porque senão a gente também pode errar com a desculpa do amor. Quantos pais erram por amor? Quantos filhos erram por amor? A gente gosta de culpar o pai e a mãe, né? Mas indiretamente, às vezes, sim, de fato, a falta de saber lidar com o amor também é um erro dos pais. Muitas vezes o amor mima, muitas vezes o amor é um excesso de zelo, e aí acaba acontecendo situações difíceis. Quantas vezes o cônjuge ama, pensa que é amor, mas na verdade é uma paixão violenta, avassaladora, e a pessoa tolera tantas coisas em nome do amor, e não é amor. Quando a Bíblia fala que o amor tudo suporta, não é tudo suporta de violência, não é nesse sentido não. É no sentido de suporta em amor, eu te perdoo, eu te respeito, mas não é suportar apanhando, não, é suportar assim, eu continuo te amando, mas eu denuncio. Se o irmão falar comigo, pastor, meu marido está me batendo, eu chamo a polícia, em amor, continuo amando ele, vou lá visitar ele, vou lá discipular ele, cuidar dele, curar, restaurá-lo. Vou falar com ela também para não divorciar, para amar, para respeitar, para restaurar, buscar restaurar. Mas bateu, tem que ser preso, velho. Crime, não é crime? Não é assim? Então, está correndo risco, e isso não é tudo suporta, não é tudo suporta de continuar me batendo, não. Tudo suporta como? Eu vou suportar essa crise que você tem, e vou te ajudar, vou te amar, vou te respeitar, te aceitar, vou honrar a aliança que eu tenho, mas você vai ficar bem longe de mim, porque eu também não sou um saco para cá, né? Estou dando exemplo aqui no caso da violência, que é tema moderno, mas amor ele não tem que ser bobo, não, tá? Mas o amor, ele continua. O amor no sentido de amar a pessoa, não as atitudes, e concordar e aceitar as atitudes das pessoas, né? Então, o amor sob disciplina. A capacidade de amar faz parte da constituição física e psíquica do ser humano, ou seja, Deus ele passou para nós esse atributo de amor. A gente consegue, né, mesmo que com a queda a gente tenha sido prejudicada a nossa forma plena de amar, a gente consegue amar. E a queda trouxe, né, essa distinção, essa deformidade na nossa forma de amar, mas a gente pode aprender quando a gente se entrega de fato para o Senhor e busca viver o que Ele ensina na palavra. Então vamos para a conclusão aqui. A nossa forma de amar, a nossa disciplina de amor, a nossa prática do amor ao próximo, ela é uma capacidade espontânea que a gente tem dentro de nós, mas ela deve ser redirecionada segundo a vontade de Deus. Se a gente não fizer isso, a gente acaba errando em nome de Deus e do amor. Então, para a gente colocar em prática isso para casa para nós, pensa aí você com você mesmo, pergunta retórica, tá? Para você responder do seu próprio coração. Você já conhece essa largura, esse comprimento, essa altura e essa profundidade do amor de Jesus por você?
Você tem segurança desse amor? Primeiro exercício. Se você responder para si mesmo, não estou tão seguro desse amor. Então, busque compreender, estudar mais na Bíblia. Pega ali a referência, né? Quem não usa, quem usa no celular, tem aquele aplicativo Bíblia e o Version, que fala assim, muito legal sobre vários temas de leitura bíblica. Você pode pesquisar amor. Tudo sobre amor vai vir para você fazer estudos diários sobre o amor. Pode pedir ajuda para a gente ajuda também. Tenha segurança, se alimente desse amor. Tem gente que é mais inseguro, tem gente que é mais seguro. Cada um vai ter uma medida aí de necessidade. Mas a Bíblia fala para nós transformarmos pela quê? Renovação da nossa mente. Então é porque tem necessidade. Se não tivesse, Jesus não mandava. Paulo não orientava. A gente tem que transformar pela renovação da mente, porque a nossa mente, ela envelhece, ela estagna. As informações, elas perdem. E a gente precisa o quê? Sempre estar atualizando ali. Então, coma, beba, soca amor dentro do seu organismo, porque vai uma hora vai entrar. Outra pergunta. Você consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento? E o segundo mandamento, você consegue amar o próximo? Ou tem dificuldade? Como é que está esse termômetro? Como é que você avalia isso no seu coração? O que falta para você, para mim, para nós amarmos mais? O que precisa? Em nós, tá? Não é no outro, não. Tem gente que fala assim, mas eu preciso que o outro faça. Não, em mim. O que eu preciso fazer? Será que falta tomar uma decisão? Falta aprender mais sobre? Falta escolher? Decidir, exercitar? E o que a gente precisa de abrir mão, né, para amar as pessoas? Se o amor é uma renúncia, se o amor é um vínculo perfeito que não busca seus próprios interesses, o que a gente precisa para amar o nosso próximo? E aí, próximo que eu digo, quem está próximo mesmo? Sua esposa, seu marido, seu filho, seu irmão, seu colega de igreja, seu irmão de igreja, seu liderado, seu líder, seus amigos de faculdade, de trabalho. O que precisa? O que precisa morrer em nós para que a gente ame mais o outro? Os meninos louvor, pode vir. Nós vamos cantar um louvor enquanto a gente reflete sobre essas perguntas, e não só reflete, mas leva elas ao Pai em oração. Feche seus olhos. Se você quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, fique à vontade, mas vamos gastar um tempinho orando. Pai, eis diante de nós essa palavra tão maravilhosa sobre o amor. Eu sei que são coisas tão complicadas e difíceis para nós que somos meros humanos. Eu sei que a queda afetou drasticamente a nossa forma de entender e de expressar o amor, mas nós queremos, ó Deus, aprender com o Senhor, que é especialista, que é o próprio amor. Ensina-nos, ó Pai. Fala conosco o que nós temos que abrir mão. Ensina-nos a amar o nosso irmão, a respeitar, a aceitar, a viver, Senhor, a graça e o valor do Senhor, a sermos, ó Deus, de fato amáveis. Sejamos como o Senhor é. Nos ajuda, Pai. Dá essa graça. Nos ajuda em nome de Jesus a amar os nossos pais, amar os nossos filhos, amar os cônjuges, amar os colegas, a renunciar à nossa própria carne, a morrer para nós mesmos, a perder para ganhar quantas vezes for necessário. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor? Fica de pé no seu lugar. Esse louvor, ele fala sobre esse amor, né? Sobre essa família que o Senhor nos deu, dessa celebração desse amor aqui, entre nós, né? O que acontece quando nós recebemos o novo coração de Deus? Vamos cantar juntos? Recebi um novo coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Existe um fruto, como fruto do coração. Eu declaro a paz nesse seu irmão, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa mãe.
ser praticante, não só ouvinte da palavra de Deus. Exercita o amor como uma disciplina. Amém? Glória a Deus. Pai, nos leva em segurança para a nossa casa, para os nossos lares, outros compromissos que a gente tem. Que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou me despedir dos irmãos de casa, mas eu tenho um recado para vocês ainda. Meus irmãos de casa, muito obrigado por estar conosco aqui, essa comunhão à distância. Que o Senhor te abençoe. Vai vir uma semana linda e santa em nome de Jesus.